Fala aí, mestres, beleza? Tandra aqui e hoje vamos falar de Beastars, um dos animes mais incríveis que tivemos em 2019 e que em breve estará na Netflix. Então, se saiu, já saiu assim, quando você estiver assistindo esse negócio, usa pra compartilhar e falar, olha gente, Beastars na Netflix, assista! Netflix paga nós, mas eles não pagam, então a gente só fala do anime bom, porque a gente fala de anime bom aqui, yeah! E Beastars não é apenas um anime bom, como um anime excelente, de verdade. A história de Beastars é basicamente a história do Legoshi, que é um lobo cinzento, em um mundo onde todos os personagens são antropomórficos. O que é um personagem antropomórfico? Ele é basicamente um ser humano, só que um animal. Né, ele é um humano, mas ele é um animal. Né? Vamos dizer assim que o Legoshi ele é um lobo cinzento, ele age como um humano, mas ele tem todos os instintos de um lobo cinzento. Isso é ser antropomórfico. E esse mundo é construído basicamente nisso, onde você tem um mundo onde existem animais que são humanos e você tem toda uma estrutura social parecida com a nossa. Mas nesse mundo existem alguns aspectos mais tensos que envolvem essa antropomorfia, palavra bonita, difícil, olha só, porque nesse mundo você tem uma segregação muito grande entre carnívoro e herbívoro. Né, herbívoro, onde você tem questões sociais muito fortes envolvendo essas questões. Basicamente a gente já é entregue isso logo no começo, né, como a premissa do anime, onde uma pessoa, né, eu acho que ele era uma ovelha, era um bodinho, alguma coisa assim, era um amigo do Legoshi, ele acabou sendo assassinado por um carnívoro e existe todo um mistério de quem que foi que assassinou esse herbívoro por um carnívoro, né, porque o negócio foi feio. Com essa premissa em diante, nós vamos acompanhando a história dele e também, né, num fatídico momento onde ele acaba quase atacando uma pequena coelhinha chamada de Haru, que ele acaba criando sentimentos e ele não sabe se ele quer comer ela ou se ele quer comer ela, né, basicamente é esse, né, tem o Hunter x Hunter, temos o Comer. Esse é o apelido de Beastars. Pessoal que tava na live e acompanhou nossas análises no podcast do Chat Trovão sabe, tem aqui na descrição, põe lá, tá show. Fizemos análise de todos os episódios, né? O anime é maravilhoso. Mas vamos lá, deixa eu apresentar pra vocês, então, Beastars, né? Por que vocês devem ver um anime onde existe furry e furry? Olha só. Beastars, ele vai muito além de uma própria roupagem onde você tem animes, né? Onde você tem personagens antropomorfizados. Tá fácil falar essa palavra, olha só. Porque ele tem um roteiro muito incrível e uma produção tão incrível quanto. E sobre o que esse anime quer falar? Ele quer falar sobre muita coisa. Muita coisa. Porque, assim, nesse ambiente escolar onde esses personagens estão vivendo pra um dia tentar, quem sabe, alcançar o pódio chamado Beastars, né? Porque é como se fosse uma posição social dentro da escola que algumas pessoas, eles estão almejando. O Legoshi não, porque o Legoshi, ele tá apenas vivendo a sua vida normal, que ele ajuda um clube de teatro, ele tenta viver sua vida normalmente. É uma escola, assim, onde todo mundo vive normalmente ali. Mas existem muitas nuances sociais e uma construção social e política muito pesada nesse anime, que leva muito a sério o fato deles serem animais e eles terem sua própria natureza animal, vamos dizer assim, né, entre carnívoros e herbívoros e coisas do tipo. E quando você começa a entender um pouco mais sobre esse mundo, onde ele fala muito sobre essa questão de segregar pessoas, segregar espécies, onde você começa a entender que existem assuntos políticos muito mais sérios por causa disso, e você tem todo um aspecto social, interpessoal entre os personagens, que são problemas humanos, né, como relacionamento, como problemas onde você tem que se conectar com pessoas que talvez você não saiba lidar muito bem com elas, com um a mais de sempre estar agregado esse aspecto do animal, né, e algumas questões muito específicas sobre animais. Por exemplo, tem um episódio, né, um momento de um episódio incrível, onde a gente é apresentado a uma galinha. Essa galinha tem o objetivo de ser uma galinha profissional em botar ovos bons. Tipo, o hobby dela, o objetivo dela é botar ovos de qualidade boa. E ela se prepara, ela treina, ela tem toda uma vida moldada pra colocar ovos, e o objetivo dela é fazer os ovos dela serem gostosos. Pode parecer estupidamente idiota. E é idiota, mas é fenomenal, é mágico, é maravilhoso. E você tem tudo isso conectado a esses personagens. Você tem todas essas nuances de animais
conectados na sua vivência como se fossem humanos. Então você tem, por exemplo, o Legoshi e a Haru, que são, de um lado, um lobo cinzento gigantesco, de quase 2 metros de altura. Eu acho que ele tem 2 metros, acho que ele tem mais de 2 metros de altura, tentando conversar com uma garotinha, né, uma coelhinha baixinha que bate quase no joelho dele. Então você tem já uma forma difícil de você conectar esses personagens e eles mesmos se entenderem, porque um é carnívoro, o outro é herbívoro, e você tem instintos ali no meio, e o próprio Legoshi tentando entender o que ele sente por ela, porque ele já tentou atacá-la uma vez. Isso vai correndo muito mais à frente, porque você tem outros personagens tão incríveis, como o próprio Lois, que ele é um viadão bonito, que ele tenta ser uma figura pública, uma figura de representação sobre o poder dos herbívoros. E você tem muito a obra tentando trabalhar isso. Você tem a obra trabalhando não só as mensagens que envolvem isso, mas tematicamente e principalmente pela parte de produção, fazendo tudo isso veiculado de uma forma linda visualmente. Assim, a produção de Beastars é uma coisa fora do comum, é uma coisa fora de série, porque você tem, no começo principalmente, as formas, né, que as cenas acontecem, elas são conduzidas como se fosse um espetáculo, uma peça teatral, que corrobora muito bem com o ambiente que alguns desses personagens se encontram. Por exemplo, o Lois e o Legoshi, eles pertencem ao mesmo grupo, o mesmo clube de teatro. Então eles têm encenações de peça, eles têm treinos, eles têm todo esse aspecto. E a produção usa muito bem tanto aspectos de ambiente quanto os próprios aspectos de produção, e de direção, para fazer as cenas serem ambientadas dessa forma. Então é tão lindo tudo que acontece aqui. O diretor ele se destacou completamente em fazer uma forma de você absorver essa história muito mais além do que apenas um slice of life, onde você tá vendo essas questões políticas e sociais à margem dos personagens. Você tem tudo isso sendo construído com você como se fosse um espetáculo, principalmente em umas cenas que ele tá ambientado ao espetáculo, e outras que não, mas ele continua utilizando esse mesmo viés, e cara, é um show, é um espetáculo visual que só assistindo pra vocês entenderem. Eu poderia falar tanto sobre Beastars, porque é uma obra tão rica e tão coerente em tudo que ela faz, construindo seus personagens e suas nuances, não apenas utilizando o estereótipo de ser um animal, e se ele é carnívoro, ele é malvado, ele é meio paldão, ou algo do tipo, mas como ele consegue ambientar melhor esses personagens que têm esses problemas com a sua própria natureza. O Legoshi é um exemplo excelente disso, porque ele vai muito contra a sua própria natureza, sendo muito introspectivo, ele tem problema de falar com as pessoas, ele se incomoda de ser um carnívoro e parecer malvado. E você tem isso sendo representado em outros personagens também, que são utilizados em sua trama, e é magnífico. Magnífico também a forma que esse mundo é apresentado. No começo você tem uma vida escolar tranquila, show de bola, alguns conceitos sobre aquele mundo de uma forma um tanto pouco palpável, apenas sendo citado e não mostrado. Só que ao longo dos episódios, tudo isso vai sendo contado e você vai se contextualizando a um mundo extremamente rico e extremamente coerente, onde aspectos sociais e pessoais se conflitam a todo momento. E você vê que talvez aquele mundo não seja tão tranquilo assim de se viver, e todos aqueles aspectos pessoais de problemas e travas sociais que aqueles personagens têm fazem muito sentido quando você vê o ambiente que se encontram. É até o fato de serem carnívoros e todo esse estigma que existe nesse sentido. É uma obra competente, é uma obra coerente, é uma obra, acima de tudo, muito profissional, e que venha a sua segunda temporada, porque sim, vai ter uma segunda temporada. Eu estou extremamente animado, extremamente hypado, porque Beastars é fabuloso e sem dúvidas um dos melhores animes de 2019, que vale muito a pena vocês assistirem, né? Então se vocês assistirem, eu não sei, espero que venha com uma boa dublagem na Netflix. Netflix, por favor, gaste verba pra fazer a dublagem de Beastars, porque eles merecem, porque é uma obra sem igual. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vlog aqui, né? Só pra contextualizar, pra conversar com vocês sobre os animes dessa temporada, pra falar o que teve de bom, e pra falar o que talvez não teve tão de bom assim. E eu vou ficando por aqui. E um bom anime, e até o próximo vídeo. Falou!